for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet relief, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter in hand, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter in hand, after Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. The seed is found, God shall take away all sickness and the suffering tears we cry, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter in hand, after Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter, after Jesus shall come back to earth again. Do you love Him? Oh, they come from the east and west. They come from the land afar, to feast with our King, to dine as His guests. How blessed these pilgrims are, all beholding His hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come, for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come.
But Lord, I thought when you spoke to me there in the woods, you know the time in the morning. I couldn't get it off my mind. Mas, Senhor, eu pensava quando tu falaste comigo lá no bosque, tu sabes aquela hora da manhã, isto somente. Eu não pude tirar isto de minha mente. I accepted it as coming from you. Eu aceito isto como vindo de ti. So, Father God, I have already spoken. Então, Deus Pai, eu já falei isto. And I pray, God, that you'll let it be in the way that I thought it to be. E eu oro, Deus, que tu deixes isto ser da maneira que eu pensei nisto ser. That the thinking man, if he's got any thinking at all, he'll know he has to stand in the presence of God. And he won't take into his soul anything that contaminates or is contrary to the Word of God. Que o homem que pensa, se ele possui qualquer pensamento de qualquer modo, ele saberá que ele terá que ficar de pé na presença de Deus. E ele não quer tomar para sua alma qualquer coisa que seja contaminada ou contrária à palavra de Deus. Father, we realize that as I compared it with these organizations of today, not to be different, Lord. E Pai, nós imaginamos que como eu comparei isto com essas organizações de hoje, não são diferentes, Senhor. You'll judge me someday from my heart. Tu me julgarás algum dia do meu coração. And I pray, God, that you'll see that it wasn't to be different, but it was to be honest, to try to be sincere, realizing that I hold the purchase of your blood from coast to coast right now in my hand. E eu oro, Deus, que tu verás que isto não foi para ser diferente, mas foi para ser honesto, tentar ser sincero, pensando que eu seguro a compra de teu sangue de região a região agora mesmo em minhas mãos. And many of them has believed the report. E muitos deles têm crido no que foi dito. God of heaven, may there not be one of them lost. E Deus dos céus, que lá não possa haver nenhum daqueles perdido. I claim them every one and hold before them the filter from seeing the waters of separation, the blood of Jesus Christ, the Word made flesh. Eu reclamo cada e seguro perante eles o filtro para o pecado, as águas da separação, o sangue de Jesus Cristo, a palavra feita carne. Grant it, Lord. May the Holy Spirit pour through every promise into our souls. Permita isto, Senhor, e faça com que o Espírito Santo derrame através de nossas almas cada promessa. And may we be living representatives of the bride of Jesus Christ in the time of the eyes of the seeing in the evening light. For we present it to you in Jesus Christ's name. Amen. E faça com que vivamos sendo representantes da noiva de Jesus Cristo na era em que os olhos veem a luz do entardecer, pois representamos isto a Ti no nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus a todos os nossos irmãos. Seu nome é maravilhoso. Assim nós podemos dizer amém. O nome de Jesus é maravilhoso. A Escritura, você deseja anotar a Escritura? Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 7. Pastor Cleomar Borges, de Campinas, São Paulo. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso.
Rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender e torna a renascer, e torna a renascer, e torna a renascer. Aleluia, glória a Deus. Boa noite com Jesus, irmãos. Está nos visitando a irmã Leia Ferreira de Oliveira, do Banco Safra, Mato Grosso, do campo do pastor Jonas Pimentel. A irmã pode se colocar de pé, por favor? Deus te abençoe, irmã. Amém. Vamos orar pelos pedidos de oração com o pastor Eliú. Vamos orar por Severino Monteiro, Bianca dos Santos Monteiro, o Anderson dos Santos Monteiro, o William dos Santos Monteiro, Maria Albertina e filha, Lucas Davi Lopes Cardoso por viagem, Theo Lucas Marciel Cardoso, Tatiane da Silva Marciel Cardoso. E se você tem um pedido e não colocou o seu nome nessa lista, faça conhecido a Deus com o levantar de suas mãos. Amado Deus, te somos gratos pela oportunidade de aqui estarmos unidos, reunidos, aguardando, Senhor, a bem-aventurança daquela hora da vinda do Senhor. Tudo o que é feito é para podermos chegar naquele momento como vitoriosos. Essa hora foi trazida ao altar pedidos de oração, pessoas com fé, Senhor, e nós juntamos a nossa fé em prol de cada um desses. Teu profeta nos tem dito que nunca o Senhor deixou uma oração de responder, e que a oração muda as coisas.
Foi para isso que esses pedidos chegaram aqui, para que algo seja mudado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, estamos aqui para que o Senhor nos mude. Estamos nos apresentando aqui para sermos mudados pelo Senhor. Queremos sair daqui melhores cristãos. Abençoa este culto, abençoa o pregador nessa noite, louvores, tudo é feito para que o Senhor seja glorificado. Pedimos e te agradecemos no glorioso e santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nós cumprimentamos neste momento nossos irmãos que estão participando deste culto nas igrejas que estão na Bahia, Barreiras, Guanambi, Irecê, Jacobina, Maracás, Salvador. Em Goiás, Recanto da Fé, Mineiros, Nazário e São Miguel do Araguaia. Em Minas Gerais, Almenara, Estrela do Sul, Francisco Sá, Ibiá e Paracatu. No Mato Grosso do Sul, Rio Brilhante. No Mato Grosso Alto, Araguaia, Banco Safra, Pedra Preta. Na Paraíba, João Pessoa e Salgado de São Félix. No Rio de Janeiro, Itaguaí. No Rio Grande do Norte, Natal. No Rio Grande do Sul, Gravataí, Passo Fundo. Em Santa Catarina, Brusque. Em São Paulo, Campinas, Casa Branca, Mococa e Pirassununga. Nos Estados Unidos, irmãs Salete Santos e irmã Ana Maria Cunha. Na Inglaterra, irmã Flávia Veiga. No Japão, irmã Matilde Ramada e família, sendo até às 19h20, 1.630 conexões, sendo 29 igrejas, 2.270 pessoas participando deste culto. Deus vos abençoe e nós todos seremos abençoados através da mensagem pregada pelo pastor Cleomar Borges. Antes, porém, nós vamos ter o hino cantado pela irmã Alderice, Quando o dia eternal raiar. Após isto, somente crer, e o pastor Cleomar Borges é bem-vindo ao púlpito. Já cansado, seguindo de noite a pena, na jornada da vida cristã, mas de nós fugirão quando virmos luzir
na gloriosa e feliz manhã. Findarão as agruras da vida, quando a noiva do mal passar. Há de a noite fugir, quando o brilho surgir, na gloriosa e feliz manhã. Mesmo que nos pareça um caminho sem fim, tendo os olhos a lacrimejar, recompensa gloriosa teremos enfim, no bendito e eterno lar. Findarão as agruras da vida, quando a névoa do mal passar. Há de a noite fugir, quando o brilho luzir, quando o dia eternal raiar. Mesmo que nos pareça um caminho sem fim, tendo os olhos a lacrimejar, recompensa gloriosa teremos sem fim, no bendito e eterno lar. Findarão as agruras da vida, quando a névoa do mal passar. Há de a noite fugir, quando o brilho luzir, quando o dia eternal raiar. Deus te abençoe, irmã Alderice. Recompensas gloriosas nós teremos quando nós chegarmos ao fim deste caminho. Pastor Cleomar, é bem-vindo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós.
Deus abençoe a todos os irmãos aqui, também as igrejas, especialmente a igreja de Campinas e também Pirassununga, onde eu atendo. Está comigo a minha esposa, a irmã Zilmar Borges. Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Eu agradeço a Deus, ao pastor Jonas Felício, por esta oportunidade. Livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 7. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. Senhor Jesus, está aqui é a graça do Senhor. Eu não sou digno nem de passar por estas ruas, ó Pai, mas a graça do Senhor tem nos trazido aqui. A graça nos trouxe até aqui e ela vai nos levar até o fim. E nós vamos chegar lá naquele último dia, ó Pai, o rapto, que está um sereno para o rapto, uma coisinha tão pequena para isso acontecer, ó Deus. É pela graça do Senhor. E se nós formos individualmente, como vemos muitos indo, inclusive o nosso pastor Joaquim Gonçalves, que está lá na 6ª dimensão. Ó Deus, é pela graça. O irmão Brana está lá pela graça. Como ele disse, quando chegar lá, eu estarei cantando graça, graça, graça. E cada um, Senhor, não é por méritos, é pela graça. E que essa graça nos leva mais adiante, ó Pai. E que o Senhor fala conosco um pouquinho sobre essa graça. Mais esta vez, nesta noite, com perdão dos nossos muitos pecados, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Eu comecei a meditar nesta mensagem, a mensagem da graça. Domingo, lá na igreja de Campinas, e o pastor Jonas me pediu que eu falasse um pouco, pregasse nesta noite, e veio no meu coração continuar o assunto. E sem saber, eu creio que é uma vindicação. Mas sem saber, ele pregou ela no dia 27 de agosto de 61. Então está completando hoje 60 anos. 60 anos. E o nosso pastor Joaquim Gonçalves pregou 62 anos de ministério. Graças a Deus por essa mensagem. Todas as mensagens, a mensagem de Deus é uma só. É uma só. Mas para cada assunto existe uma específica.
o Apocalipse, os selos, as eras da igreja, incluindo de Gênesis, Apocalipse, sobre o milênio, a nova cidade é o futuro lar do noivo celestial, da noiva terreal. Casamento e divórcio é o tema já, casamento e divórcio. Atrás uma noiva, escolhendo uma noiva. Então, e sepultamento, expressões. Tudo tem uma que é em cima. Todas falam de tudo, mas cada uma você pode ver, analisar. Existe uma específica. O Éden satânico, falando do mundo. O Deus desta era maligna. Os ungidos dos últimos dias, e assim vai. Existe uma, e a graça é a mensagem da graça. E ela veio de uma forma tão fenomenal, que parece que, eu até anotei aqui, acho que quando foi traduzido foi, não sei se foi em 90, mas eu estou com a data aqui de 92. Já está bem velhinha. Mas parece que eu nunca vi tanta grandeza como desta vez. E iniciando no parágrafo 4, ele não ia pregar esse tema. Veja, o profeta diz: agora gostaria de dizer poucas coisas aqui antes da pregação. Eu havia anunciado que eu iria falar nesta manhã, era num domingo de manhã, no Tabernáculo Brana. E ele havia anunciado o tema que ele ia pregar, se o Senhor permitisse, acerca do assunto. O tema era esse, que ele ia pregar: os ventos nos redemoinhos. Era o tema. E gravado não tem essa mensagem. Ele pregou muitas mensagens que não foi gravado. E naturalmente, se ele pregasse os ventos nos redemoinhos, como essa não foi gravada, certamente ele pregou em outra ocasião, e certamente a mensagem da graça não seria pregada. Mas Deus quis, não os ventos no redemoinho, um tema engraçado, né? Os ventos no redemoinho. Porém, Ele, o Senhor, simplesmente mudou isto para mim, para a mensagem da graça. E se nós vermos aqui, é nesta mensagem que o irmão Brana fala do grande, na sua força e totalidade, na expressão do soberano, da soberania de Deus. Deus faz o que Ele quer. E muitas eles dizem, mas esse é um assunto assim bem específico, mostrando a graça de Deus para cada personagem da Bíblia, e até chegar em você, até chegar em nós. Você vai amar, você ama todas as mensagens, mas se você não tem, você vai adquirir rapidamente hoje, você vai ver. Porém, Ele simplesmente mudou isto para mim. Eu nunca sei o que vou dizer, a não ser, talvez somente alguns poucos minutos antes de ir para a reunião, eu tentei pela segunda vez agora aquele assunto, os ventos no redemoinho. Mas
Deus diz, é a graça. Não é os ventos no redemoinho. Ele tentou a segunda vez, os ventos no redemoinho. Mas Deus diz, não, é a graça. Você está feliz com Deus ter mudado para Ele? É a graça. E eu falhei em receber uma resposta de volta de Deus. Ele tentou, mas Deus disse não, ele falhou. Eu não sei porquê. Eu sempre gosto, como todos vocês ministros aqui sabem, que você tem que esperar no Senhor por aquilo que você vai dizer. Esperar no Senhor. E ele conta de certos acontecimentos aqui, e no parágrafo 18 ele diz: se minha pena fosse a ferramenta de um escultor e o meu papel fosse pedra, estas palavras que digo agora, nesta mensagem, deveria ser gravada em pedra. A ferramenta dele, se minha pena fosse a ferramenta de um escultor e o meu papel fosse pedra, estas palavras que digo agora deveria ser gravada nisto, para que isto pudesse ir para todos os povos. E graças a Deus que chegou aqui no Brasil, em Goiânia, como nós temos ouvido nosso pastor Joaquim Gonçalves pregar sobre esta graça. E ele fala, ele saiu na sexta-feira de manhã, um fenômeno, no dia 25, deu sexta-feira em 61. Ele saiu antes do sol sair, e ele viu 3 arco-íris. 3. Ele entrou no mato e ficou olhando, e depois os 3 se tornaram um. E depois, ele disse, no parágrafo 26, logo então o Espírito do Senhor veio e disse, Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho. Ele simplesmente mudou sua máscara de espírito para homem. Aquilo estava confirmando naturalmente minha mensagem sobre ele, deixando-me saber, me assegurando que esses 31 anos não foi em vão. Graças a Deus. E ele, no parágrafo 35, exatamente às 10 horas, e ele tinha falado dos esquilos. A primeira vez que os esquilos apareceram foi em 1960. E pela segunda vez foi aqui, na sexta-feira, no dia 25 de agosto, antes dele pregar esta mensagem. Mais 5 esquilos, porque ele pediu o limite. Ele achou que era 3, mas era 5. E aqui no parágrafo 35, exatamente às 10 horas, em ponto, 10 horas, em meu relógio, ele tinha pedido. Como na primeira vez. Só que às 10 horas, ele disse que às 10 horas aparecem os 3. E apareceu antes das 10. Mas ele já ia embora e falou, não, você pediu o limite. Ele falou, mas Senhor, o limite é 3, ele disse, não, é 5. Lá era 3, agora é 5. Deu mais 2 para ele. Louvado seja Deus. Tudo isso para pregar esta mensagem da graça.
3 arco-íris, 5 esquilos, desta vez também nenhum mosquito. Veja, eu atirei o limite que é em Indiana, o 5º esquilo. Eu quero que você observe que lá havia 3 arco-íris, e lá houve 3 coisas ditas, e 3 esquilos obtidos, que era antes das 10. Lá houve 3 coisas, 3 esquilos, antes das 10 horas, nenhum mosquito, porque o mosquito estava perturbando, ele disse, eu não quero nenhum mosquito mais. E o sol brilhou em 30 minutos, e lá estava 3 para darem testemunho disto. O irmão Banks Wurz, o irmão Billy Paul, o filho dele, e o seu filho David, para darem testemunho disto. Quando eu vi aqueles arco-íris, com aqueles daquela largura, e aquele anjo do Senhor, mas lá havia 3 deles formando um só. Oh, como isto ajudou o meu coração conhecer a este Deus. Jesus não é simplesmente um homem como o povo pensa que ele é, simplesmente um profeta, como estas mentes modernas de hoje pensam que Jesus é. Simplesmente um profeta. Ele é Jeová do Velho Testamento, feito carne e habitando em nosso meio. E lá aquilo realmente me confortou. Então, pensando naquele assunto que Deus havia procurado muitas pessoas. 3, e aí ele vai entrar na graça. Muito fenômeno, e Deus mudando, ventos para o redemoinho, ele tentando, e Deus diz, não, é a graça. E veio dando esses 3 arco-íris, 5 esquilos, mosquitos desaparecendo, sol brilhando, e disse, agora a mensagem, é a graça. E domingo ele estava lá pregando no tabernáculo, brando a graça. E nós estamos desfrutando direto, e hoje, nesta noite, desta graça de Deus. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. E ele vai falando de Zorobabel, que era o príncipe, e ele trazia a pedra com aclamações, graça, graça. E nós também nos aclamamos em voz alta, graça, graça. Vamos aclamar? Graça, graça. Parágrafo 85. Nós chamaríamos outro personagem. Ele vai falando de cada personagem da Bíblia. Ele vai falando de Noé, a graça de Deus para Noé. Lá Noé, depois de passar por tantos milagres, tantas coisas, Noé planta uma vinha, embebeda, fica bêbado. E o profeta de Deus, na mensagem, os selos, diz que ele morreu bêbado. Para mim, no meu pensamento, ele ficou uma vez bêbado. Mas o irmão Branco disse, ele morreu bêbado. Mas ele está lá no Apocalipse 11. Pela fé, Noé. Fé, o profeta mostra aqui, é graça. Hebreus 11 podia estar assim, ó. Pela graça, Noé. Porque fé é graça. E nós chamaríamos outro, e ele vai falando de cada um. Quem não dependeu da graça? Quem não dependeu? Deus traz essa mensagem tão fenomenal, como selos. Deus aparecendo para ele lá, no monte pôr do sol, a espada na mão. Oh Deus,
como o Senhor é maravilhoso. Vamos dizer graças a Deus pela graça dEle. Nós chamaríamos outro personagem para quem a graça de Deus foi estendida, muitos deles. Nós somente falaremos de poucos. Abraão não foi um homem especial, desceu da terra de Babel, talvez saiu de um grupo idólatra, seu pai, e desceu à terra de Sinar, lá embaixo para habitar na cidade de Ur. Enquanto ele estava lá, Deus falou com ele pela graça. Não porque ele era diferente, não porque ele era um homem melhor. Deus falou com ele pela graça e continuou com ele pela graça até na partida dele. Não é só uma vez, não é só graça para chamar, para vir, graça. Não, ela te acompanha diuturnamente, irmãos. E você vai chegar lá por ela. Deus te chama por ela e faz você viver aqui todo dia por ela. Tem gente que pensa que pronto, acabou agora, não tem mais não. Se fosse assim, não escaparia ninguém. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém na terra. Tudo é obra da graça de Deus. Não porque ele era diferente, mas porque ele era um homem melhor. Não porque ele era um homem melhor, mas pela graça Deus o chamou. A Bíblia claramente faz isto conhecido. Abraão, como Abraão provou a paciência de Deus, lhe disse, Abraão, fique nesta terra, não saia dela. Mas logo que a fome veio, Abraão correu. Abraão falou de nós. A mensagem Almas Encarcerada, o irmão Brana disse, Senhor, por que o Senhor deixou Abraão fazer isso? Mentir. Por que o Senhor deixou os heróis fazer isso? Deus disse, é porque, o profeta disse, é porque senão, como nós ia conhecer a graça de Deus? Mas hoje nós conhecemos a graça de Deus. Teve graça para eles? Tem para mim também. Tem para você também. Grita, tem para mim também. Abraão falou de nós. Oh Deus, tem misericórdia. Deus tomou Abraão pela graça e o salvou. E é assim que Ele te toma pela graça. É como testamos a sua paciência. Hoje estamos em cima. Oh meu Deus, hoje eu estou em cima. Louvado seja Deus. E amanhã estamos embaixo. Oh Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Um dia nós cremos, no outro dia estamos curiosos. Não é isso? Nós como humanos? Hoje somos metodistas, amanhã somos batistas. Hoje cremos na cura divina, amanhã vem uma dor de barriga. E não sabemos se cremos ou não. Mas apesar de tudo isto, Deus quer que permanecemos firmes. Ele nos salva de qualquer maneira. Se não fosse a graça de Deus, todos nós estaríamos perdidos. Claro,
Deus nos salva por sua graça. Abraão estava suposto a ficar naquela terra, mas ele desceu lá nos caldeus, ou não para os caldeus, mas para os filisteus. Foram peregrinando até lá para matarem a fome. As coisas estavam um pouco difíceis no seu país. Então ele desceu até lá embaixo para viajar com eles, fazendo exatamente o que Deus lhe havia dito para não fazer. Mas mesmo assim a graça de Deus se mostrou a ele. Guardou o faraó de tomar, ou o rei de tomar sua esposa. A graça de Deus, faraó, Abimeleque, ia tomar, era justo, ia tomar a esposa dele, porque ele havia mentido, e ele ia morrer por causa de Abraão. O justo ia morrer por causa de Abraão. Ele é mentiroso, mas é meu profeta. O profeta diz: Deus não envergonha dos seus filhos. Graças a Deus, nós também não envergonhamos dele. Quando Abraão disse: é minha irmã, mentiu a respeito disto, mas ainda a graça de Deus o segurava, porque ele se arrependeu. Irmãos, ele estava desejando arrepender-se. Você sabia que um cristão, dentro dele, Deus tirou o desejo do pecado, dentro dele está Cristo, o Espírito Santo. Deus não imputa pecado nele, ele falha, ele é humano, ele erra, mas aquilo não está dentro dele. Na mesma hora, aquele Espírito dentro dele convence ele do erro, e ele arrepende, e pede perdão, e a graça de Deus abre as portas para os filhos de Deus. Dentro dele não está maldade, está Deus ali, porque ele nasceu de novo e foi selado com o Espírito Santo. Mas ele continua nesta dimensão, ele continua nesse templo, nessa carne que é inimizade contra Deus. E o profeta diz: e qualquer pessoa que está desejando se arrepender, a graça de Deus ainda vai para você. A graça de Deus está te procurando. Então isto vai para vocês, apóstatas, nesta manhã. A graça de Deus continua te procurando. Se você simplesmente se arrepender, a graça de Deus é suficiente. Como ele levou bem o velho Abraão e trouxe de volta. E recordem, Abraão não foi salvo por suas obras, ele foi salvo pela graça. Abraão foi salvo pela fé, a qual é graça. Fé e graça é a mesma coisa. Você chega lá em Hebreus 11, é a graça. Pela graça cada um, porque fé e graça é a mesma coisa. Louvado seja o nome de Jesus. Deus salvou Abraão por meio de sua graça, não por causa de seu comportamento. Ele o salvou por meio de sua graça. Oh, quão bom! Ele foi salvo pela graça de Deus, não por seu comportamento. Tomamos, Israel, eu tenho uma escritura anotada aqui, eu a escrevi para poder lembrar e citá-la. Se você deseja anotá-la, isto será bom para se recordar. Se você deseja, Deuteronômio 7:7. Deus deu a Abraão
a sua promessa, ou não deu a Abraão, perdoe-me, deu a Israel. E ele disse: se você não se associar com a idolatria, se você não fizer estas coisas, se você permanecer longe de todas estas cerimônias pagãs, se você fizer todas estas coisas, então eu lhe levareis a uma boa terra. Eu tomarei conta de você, eu te alimentarei, eu te guiarei, eu farei todas estas coisas se você fizer isto e aquilo, se me amar, se guardares os meus mandamentos, meus estatutos, minhas ordenanças. Eu farei todas estas coisas se você simplesmente fazer algo e guardar os meus mandamentos e me amar. Não foi isso que Deus disse? Que dia que faltou o maná por um israelita? Falou: hoje maná não veio para mim. Nem um dia Deus cuidou deles. Era digno do maná? Não. Mas Deus, por graça, não deixou faltar para nenhum deles 40 anos. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Oh, exatamente como o esposo tomando a esposa e dizendo: se você for uma boa esposa, se você tomar conta de cada casa, se você for fiel a mim, se você conservar minhas roupas limpas e tiver filhos, se tivermos filhos, se você for uma boa mãe para eles, se você fizer estas coisas, eu trabalhareis até que as minhas mãos se sangrem para te sustentar. Se você fazer isto, mas então, pense, o que seria se aquela mulher fizesse o contrário, vivesse preguiçosamente, não quisesse trabalhar, mas não quisesse fazer nada? Então tomaria graça para conservar aquela família junta. Oh Deus! Isto tomou a graça de Jeová para conservar a sua família junta. E esta é a única maneira pela qual somos da família de Jeová hoje. É por causa da graça de Jesus Cristo. Estaríamos todos perdidos, mas a graça, oh graça, nós estamos aclamando aqui: oh graça. Você quer aclamar: oh graça. Oh graça. Graças a Deus. E ele vai mostrando Moisés, Deus chama Moisés. Deus nos chama lá, Moisés começa já matando egípcios, correndo, fazendo tudo. Oh, a graça atrás de Moisés. Moisés lá no final, ele já chegou lá: oh rebeldes! Tocou a vara na rocha, uma vez, depois 2 vezes. Errando, porque a rocha é Cristo, é crucificado uma vez, e ele tocando na rocha 2 vezes. A graça de Deus, o profeta mostra aqui, a graça de Deus lá com Moisés. Ele queria um poderzinho, ele achou que podia fazer isso, e a graça de Deus entrou em cena por causa de Moisés. Graças a Deus, a graça para na brecha para te acudir, irmãos. E assim vem Davi. E o profeta diz aqui, no parágrafo 105 e 106, eu penso em Abraão, em todos os seus erros e que ele cometeu, e Moisés e seus erros,
o profeta diz que chega o Novo Testamento de Abraão, Paulo vai escrever. Não era um homem escrevendo, era o Espírito Santo no Paulo. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Irmão Brando diz, volta lá. Abraão teve perturbado muitas vezes, como nós ficamos. Mas quando o Espírito Santo vai comentar de Abraão, Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. É Deus falando ali, o Novo Testamento de Abraão. Eu penso em Abraão e todos os seus erros que ele cometeu, Moisés e seus erros. Quem não é? Errou um pouquinho, no mínimo, é culpado no máximo. Tem dois tipos de pecado que a Bíblia fala. O pecado que todo dia você comete, nem sabendo. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Estou agora aqui. Oh, meu Deus, estou orando, estou consagrando, estou jejuando. Se não fosse a graça de Deus, você já morria aí mesmo. Você já é pecado, já é corpo do pecado. Nasceu, nunca fez nada. Se não for a graça de Deus, ele já ia para o inferno. Tudo é graça, irmão, tudo é graça. E ainda que os nossos pecados sejam como a escarlate, irmão Brando diz que esse é o pecado normal de todo mundo. É como escarlate, ficarão mais branco como a neve. Aí vem outro tipo de pecado, dois tipos. O outro tipo de pecado, ainda que vossos pecados sejam como carmesim, irmão Brana mostra isso nas conferências com Deus. Ele diz que é pecado forte, é os mais fortes, é crime, é aborto, é isso, aquilo, ficarão mais brancos do que a branca lã. Tudo isso é a graça de Deus. Você não quer clamar graça? Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Abraão seus erros, Moisés e seus erros, mas quando os comentários sobre Abraão foram escritos, quando os comentários divinos foram escritos, vai lá em Hebreus 11, vai lá o comentário de cada um, só fala assim, e a prostituta Raabe, mas pela fé. Mas uma prostituta pela fé, uma prostituta pela graça, e lá vem o Abraão, lá vem o Davi. Os incrédulos denominacionais, tem uma igreja aí, uns incrédulos aí, falam, Davi está no inferno. É porque eles são cegos, mas ele é pela fé, pela graça. Nós somos salvos pela graça. Quando Paulo escreveu os comentários sobre Abraão, ele nunca mencionou uma só coisa acerca da incredulidade de Abraão. Não. Ele nunca teve isto em conta. Não conta nada. Só conta as vitórias. Nesse ministério hoje, não conta nada. Só conta as vitórias. Oh, Brasil! Evangelizado! Almas! Quantas milhares de almas! Não conta mais nada! Só fica na mente dos incrédulos. Mas no registro de Deus é pela fé. E dos filhos de Deus também, os eleitos de Deus, que tem a mente de Cristo. Oh, Jesus! Quando Paulo escreveu, ele nunca mencionou uma só coisa acerca da incredulidade de Abraão. Não, ele nunca teve isto em conta. Ele disse, Abraão não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte, dando graças a Deus.
Minha humilde oração é diante da graça de Deus. Você quer fazer dessa humilde oração a sua? Que está aqui nesta manhã, espere que meus erros estejam escritos desta maneira. É minha humilde oração. Você quer fazer dessa oração do irmão Brana a sua? Minha humilde oração é diante da graça de Deus, que está aqui nesta manhã. Deus mudou o tema. 3 arco-íris, 5 esquilos, nenhum mosquito, sol aparecendo, e ele tentando pregar ventos para o redemoinho, ventos para o redemoinho. Deus diz: não, é a graça, é a graça, é a graça. Para que ele não veja os meus erros, ele não enxerga. O profeta disse: você está sujeito a desequilibrar, a escorregar, a cair, mas mesmo assim você é perfeito diante de Deus, mesmo aqui na terra. Quanto mais quando chegar lá, aqui você já é perfeito. Para que quando os meus comentários, vamos ver os comentários, irmão Brana. Para que quando os meus comentários forem escritos, minha necrologia que é ver, que não seja lido que eu cometi erros. Vamos ver lá, na necrologia do irmão Brana, não tem nada. Vamos ver na necrologia dos heróis da fé, não tem nada. Lá não tem que Davi matou, que Davi tomou mulher, não tem nada, não tem nada. Lá não tem Abraão, não tem nada. Lá não tem Moisés, não tem nada. Eu estou lá em Hebreus 11 também. O pastor Joaquim Gonçalves está lá em Hebreus 11 também, não tem nada, não tem nada. Veja o que ele escreveu. Pequei, mas meu pecado não está diante de mim, porque eu creio na graça e no sangue de Jesus Cristo. Graças a Deus, cometi na minha micrologia que eu não tenha lido, que não seja lido que eu cometi erros e fiz o errado. Não existe nada lá. Vê Hebreus 11, vê se tem alguma coisa lá contra Sansão, que ele pousou na cara da prostituta, casou com Filisteia, fez isso, fez isso. Não tem nada. Sansão pela fé. Vê lá Salomão, no final da carreira dele, ele morreu como idólatra, mas aí estão os seus provérbios, está aí os seus cantares, está aí essa Bíblia sagrada. E quando Jesus disse, como a rainha de Sabá, veio dos confins da terra para ver a sabedoria de Salomão, ele não estava lá repreendendo Salomão, não. Eis aqui o maior do que Salomão. Eu amo a graça de Deus. Lá está o Davi. Eu me admiro quando eu vejo Jesus dizendo, como Davi entrou no templo com o meu pão sagrado da proposição, que não era lícito comer, e aquilo foi honroso. Assim, olha, Jesus não estava repreendendo Davi. O profeta diz, ele estava mostrando a graça de Deus ali para aquele povo. Graças a Deus. Nós somos ministros não da letra, mas nós somos ministros do Novo Testamento. Porque a letra mata, o Espírito vivifica. Não foi isso que Paulo disse? Tem muitos da letra, mas eu não sou da letra. Eu sou do Novo Testamento. Vocês são do Novo Testamento? Não da letra. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Vamos ficar de pé.
Já passou o tempo, passou 2 minutos. Louvado seja o nome de Jesus. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios neste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Deus os abençoe. Apenas para esclarecer aquela nota que eu dei aqui na quarta-feira, que em função da Assembleia Geral Extraordinária que acontecerá aqui no domingo, foi pedido para os membros de outras igrejas não virem nesse domingo aqui no Tabernáculo da Fé. Virão em outras ocasiões. E os pastores que foram convidados para estar aqui domingo próximo, poderão vir, deverão vir naturalmente, certo? Então, o pedido foi para que membros de outras igrejas não venham. Os pastores que foram convidados deverão vir normalmente. E nós, os membros do Tabernáculo da Fé daqui de Goiânia, estes sim, deverão vir domingo próximo para a nossa Assembleia Geral Extraordinária que foi convocado. É dever, isso está no estatuto, é dever dos membros aqui da Igreja do Tabernáculo da Fé participarem das assembleias que foram convocadas. Tudo bem? Deus abençoe. Só isso. Aleluia. Vamos levantar as mãos em favor do pastor Cleomar, de suas igrejas, sua família. Que Deus continue o abençoando e o sustentando. Amanhã, 8 horas da manhã, transmissão de uma reunião de oração. Às 16h30 é o culto com os evangelistas, também somente transmitido. E às 18 horas, aquela programação com a pregação da palavra através do pastor Joaquim Gonçalves. E domingo estaremos aqui, se o Senhor nos permitir, 7h30, escola com as crianças, 8h30, escola dominical com toda a igreja. Vão na paz do Senhor, despeçam um do outro, dizendo: Deus abençoe, e até domingo, se o Senhor nos permitir.